Pode ser com todos, amém? Glória a Deus por essa noite. Temos mais uma vez a chance de podermos adorar o nome do nosso Deus e Senhor. Como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler versos de 21 a 24. Em nome do Rei Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 16. Nós vamos ler os versos de número 21 ao verso de número 24. E hoje eu quero falar sobre glória a Deus. Mateus capítulo 16, tá? Versículo de número 21. Ontem nós estávamos aqui na nosso primeiro encontro dos homens. Quantos homens estavam aqui ontem? Gente, foi sensacional, fala a verdade. A palavra foi um negócio assim. Pensa no momento que você senta e parece que você não levantou ainda, na verdade, né? Porque você fica ali rebobinando tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus. Que o pastor Luiz trouxe a palavra para nós ontem aqui. A coisa ficou rebobinando na cabeça. Eu peguei no final e falei assim: eu sei o que está acontecendo com vocês e é necessário. Está todo mundo refletindo. Exatamente essa é uma das funções da palavra. Ela te leva para o lugar da reflexão. E ali, a hora que você chega nesse lugar, você tem uma conversa séria com o Espírito Santo acerca daquilo que você está vivendo e das expectativas de Deus para com você. Então foi um momento assim extraordinário. Eu ainda brinquei, falei assim: eu não sei se o povo vai ter coragem de levantar para comer agora, porque parece que até a fome tinha sumido. Pensa numa palavra que veio direto com a nossa necessidade. Então foi assim um momento muito bom, um momento maravilhoso. E refleti muito sobre o que Deus falou ontem através da vida dele, acerca de um evangelho que deve ser levado a sério. Mas acima de tudo, de tantas coisas que ele falou ontem, ele falou sobre coisas assim que a gente ficou, nem tínhamos pensado nisso. Ele tratou daquele assunto que eu tinha comentado com vocês, a respeito de Deus e o Pai. E quando a gente viu ele falar sobre isso ontem, ele falou assim: as pessoas não respeitam Deus, mas todo filho que é filho de verdade respeita um pai. Não, gente, foi extraordinário. Sim, eu não vou ficar aqui tecendo muitos comentários, porque para não fugir da lógica que tudo de fato é Deus. Mas foi muito bom. Só fala para o irmão que está aí do teu lado: teve gente que perdeu. Fala para eles. E por outro lado foi muito bom, sabe por quê? Porque é nessa hora que você para e fala assim: poxa, Deus, nós estamos no caminho certo. Que quando vem uma pessoa que não sabe de nada, que não conhece nada, que não vê o que a gente está vivendo todos os dias, ela traz aquela palavra que você fala: puxa, mas isso aí que nós estamos falando aí do Davi, conversando com o Ciapina lá os dois ontem deram conta de ouvir a palavra e fazer churrasco ao mesmo tempo. O Davi e o Ciapina estavam assando carne. E o Breno também. Vocês são heróis. E o Davi falando para ele: mas o que ele está falando aí é tudo aquilo que a gente ouve todo domingo aqui. Então isso traz aquela convicção que de fato a gente, por meio da palavra, está tudo no caminho certo. Então vamos mais uma vez à palavra. Mateus capítulo de número 16, versos de 21 até o verso de número 24 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor,
isso de modo algum te acontecerá. Verso 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Feche os teus olhos neste momento. Pai, que mais uma vez Teu Espírito Santo me conceda a sabedoria do alto, para ministrar, Senhor amado, esta palavra em um momento tão importante da história da igreja. Ontem nós ouvimos uma palavra muito forte, quando o Senhor disse, Pai, que da maneira como nós estamos caminhando, é inevitável que o Senhor tire uma igreja de dentro da outra. E o que isso significa? Que às vezes, ó Deus amado, uma igreja com 200, 300, 400 pessoas, e dentro dessa mesma igreja, apenas um pequeno grupo, Senhor amado, será tirado para o arrebatamento, por causa da maneira como nós temos vivido, da maneira como nós temos nos conduzido, Senhor, a falta de posicionamento e de decisão que precisamos tomar para caminhar contigo. Foi muito forte isso para nós ontem, Deus. E da mesma maneira como o Senhor falou conosco hoje, eu espero que esta palavra fale com os meus irmãos que aqui estão. E todos nós possamos, ó Deus, mais uma vez sermos edificados por meio da Tua palavra. E mais uma vez te dizemos, Deus, que tudo seja para o louvor, glória e honra na presença de Jesus Cristo, nosso Deus e o nosso Senhor. Amém? O tema que eu quero tratar esta noite é as 3 decisões importantes que nós precisamos tomar na nossa caminhada com Deus. As 3 decisões importantes que nós precisamos tomar na nossa caminhada com Deus. Mas antes de eu entrar diretamente nesse assunto, me permita fazer uma análise do texto que nós lemos esta noite, porque é importante a gente entender o que está acontecendo nesse texto antes da gente chegar sobre essas decisões que Jesus Cristo fez a declaração um pouco mais adiante. Nos versos de 21 a 23, o texto que a gente leu, Jesus está tratando sobre 2 temas principais. E quais são os temas que ele está abordando com os seus discípulos? O primeiro tema é o cumprimento da sua missão. Ele deixa claro para os discípulos, no verso 21, o texto diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Jesus está abordando um tema aqui. Ele está dizendo: olha, está na hora de eu me entregar para o sofrimento. Está na hora de eu cumprir a minha missão. O segundo tema que está ligado a esse é justamente o preço do sacrifício dessa missão. Porque ele disse aí, no verso de número 21, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, Jesus chama os discípulos e conversa com eles dizendo o seguinte: olha, é necessário que eu vá e eu me entregue às autoridades para sofrer neste momento. Mas não apenas isso, está na hora de eu pagar o alto preço da missão que o Pai me entregou. Está na hora de eu vivenciar o preço da missão, o preço do propósito. Está na hora de eu pagar um preço alto por aquilo que Deus me chamou para viver nessa terra. Então ele aborda isso. E ao mesmo tempo nós podemos perceber que Jesus está externando uma decisão que ele já havia tomado desde a eternidade, que era de vir a este mundo e morrer por mim e por você. Isso tudo estava muito claro na vida dele ao longo de toda a sua infância, adolescência, até chegar na idade adulta e até cumprir a sua missão. Estava claro para Jesus de que ele veio neste mundo para cumprir um propósito e que haveria um alto preço
daquilo que ele haveria de fazer. Mas agora, Jesus está externando isso. Jesus está colocando às claras para as pessoas que andavam com ele, aquilo que ele abrigava dentro de si ao longo de toda essa jornada. Isso significa que ele estava dizendo para as pessoas: eu já tomei a minha decisão, e está na hora de eu viver o propósito e pagar o alto preço por ele. E quando Jesus faz isso, a partir do momento dessa decisão, os versos 22 e 23 vão dizer o seguinte no texto que nós lemos: que Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Dizendo para ele: isso de modo algum vai acontecer, o Senhor ir para a cruz, o Senhor se entregar para sofrer, o Senhor morrer por nós. Não faça isso não. Pensa um pouquinho no Senhor, tem compaixão de ti. E o texto segue no verso 23 dizendo: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Tem duas coisas acontecendo aqui a partir da decisão de Jesus. Primeira coisa é que Pedro vai oferecer para Jesus uma mudança de foco. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para se entregar ao sofrimento. E Pedro olha para ele e diz para ele: não faça isso não. Pense um pouquinho em você. Tenha compaixão de si. Tenha compaixão de você mesmo, Senhor. O Senhor não precisa passar por tudo isso. O Senhor não precisa sofrer tudo isso. O Senhor não precisa vivenciar tudo isso. É isso que Pedro está fazendo com Jesus nesse texto. Tirando Jesus do foco. Tentando tirar Jesus do foco. De entregar a sua vida na cruz e começar a pensar sobre a necessidade de viver bem, fora da missão e fora da cruz. Segunda coisa que fica em evidência aqui é que exatamente a partir da decisão de Jesus, o inimigo, Satanás, ele é manifesto no texto, porque ele estava trabalhando por trás. Nós acreditamos teologicamente que Pedro não estava possuído, até porque estava acontecendo um diálogo claro no texto. Ele estava conversando com Jesus, tentando tirar Jesus do foco. Só que por trás das palavras de Pedro estava Satanás, trabalhando por trás, trabalhando em volta, tentando fazer o quê? Exatamente tirar Jesus do foco, usando a vida de Pedro para isso. Contrariar a decisão de Jesus, contrariar o posicionamento de Jesus. E analisando essas questões que eu analisei até aqui, eu penso que nós precisamos fazer uma análise séria para a nossa vida. Cada um de nós temos uma missão nessa terra. Cada um de nós temos um chamado. Vira o teu irmão e fala para ele: Deus tem um chamado na tua vida. Você pode ter um chamado para ser o intercessor da sua família. Você pode ter um chamado para você liderar a tua casa. Você pode ter um chamado como uma unção profética. Você pode ter um chamado para pregar, para ministrar, para interceder. Você pode ter um chamado para cantar, para adorar, para louvar. Você pode ter um chamado para poder ajudar a trabalhar, fazer as coisas. Todos nós viemos a este mundo com uma missão. Mas essa missão, fala para o teu irmão, tem um preço. Fala um preço muito alto. Toda missão que tem um alto preço, ela só se torna uma realidade a partir de uma decisão. A partir de uma decisão. Eu posso ter consciência do que Deus quer da minha vida. Eu posso ter a consciência do preço que eu tenho que pagar para viver o que Deus está me chamando para viver. Mas nada vai acontecer na minha vida e na sua vida enquanto nós não tomarmos uma decisão. Fala para o teu irmão: decisão é a porta para a missão e para o sacrifício. Decisão é a porta para a missão e para o sacrifício. Quando nós tomamos uma decisão de focar na missão e no preço que nós precisamos pagar para obedecer à vontade de Deus na nossa vida,
como vimos no texto, primeiramente seremos tentados a desviar o nosso foco e olhar para nós mesmos. Eu fico pensando sobre quantas pessoas foram desafiadas e chamadas por Deus para poder viver um propósito. Quantos profetas hoje estão sentados no banco da igreja? Quantos intercessores estão sentados no banco da igreja? Quantos cantores estão sentados no banco da igreja? Quantos diáconos estão sentados no banco da igreja? Quantos adoradores estão sentados no banco da igreja? Quantos pregadores estão sentados no banco da igreja? Quantos pastores estão sentados no banco da igreja? Por um único motivo: um dia Deus te chamou. Um dia Ele escolheu você. E quando você entendeu o tamanho do sacrifício, o preço que você tinha que pagar, o inimigo veio. E ao invés de dizer para você assim: é isso mesmo que Deus tem para a tua vida, ele te disse: desvia disso. Pensa em você agora. Pensa na tua casa, pensa nos teus negócios, pensa na sua vida. Você não tem que sofrer por causa dessa missão. Você não tem que pagar preço nenhum por causa disso. Esse momento que o inimigo vem, ele se manifesta nesse momento que a decisão está tomada. É aí que ele vem para trabalhar a nossa mente, para trabalhar a nossa vida. E tudo o que ele quer não é que você abandone tudo, é que você não viva o propósito. É que você não viva o propósito. Fala para o teu irmão: tinha muita gente para Deus escolher. Fala para ele. Mas por incrível que pareça, diga para ele. Agora aponta o dedo para ele e fala: Deus escolheu você. Diga: Deus escolheu você. Aleluia! Aleluia! Essa noite Deus vai chamar profetas de volta. Essa noite Deus chamará adoradores de volta. Essa noite Deus chamará diáconos de volta, intercessores de volta. Essa noite Deus chamará missionários de volta. Porque o diabo está extremamente feliz com a sua zona de conforto. Ele quer que você seja de fato uma lâmpada, mas uma lâmpada escondida. Ele tem a noção exata do estrago que a luz faz nas trevas. A Bíblia diz que a luz resplandeceu entre os homens e as trevas não podem contra a luz. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos ficar nesse cativeiro. Tiago capítulo 4, verso 7. Quando nós pensamos sobre isso, esse texto se adequa a esse pensamento. E o que a Bíblia diz? Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto. Fala para o teu irmão: você tem que se submeter à vontade de Deus. Mas você tem que obedecer a teu chamado. Só isso, pastor? Não. Porque no dia da decisão é o dia da oposição. E Tiago continua dizendo: mas resisti ao diabo, que ele virá embora. Quando eu penso sobre a minha missão, quando eu penso sobre o propósito de Deus na minha vida, não basta apenas tomar a decisão de obedecer a Deus. É necessário resistir ao diabo. É necessário confrontar as trevas. É necessário ordenar as forças das trevas. Porque quantas vezes nós estivemos em cultos como esse, entendemos o que Deus tem para a nossa vida, e nós nos sujeitamos a Deus dizendo: amém, Senhor, eu vou viver o seu propósito. E você pensava: agora eu vou me levantar, e agora eu vou vencer, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Tiago disse: a sujeição a Deus é apenas a sua primeira decisão. A sua segunda decisão deve ser resistir ao diabo. E quando eu resisto ao diabo,
ele foge de nós. Jesus tomou uma decisão. E foi no momento da decisão de Jesus que ele foi tentado a desviar o foco. Se Jesus não fosse um homem de decisão, esse talvez fosse o melhor momento para ele abandonar a cruz. Mas ele era um homem decidido. E nesse texto, Jesus falando sobre decisão, voltado para todo esse contexto, ele chama os seus discípulos e diz: agora vocês precisam tomar 3 decisões. E as decisões que vocês vão tomar agora são decisões importantes na nossa caminhada junto. Quais foram as decisões que Jesus chamou os discípulos para tomar? A primeira delas: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. As decisões estão no verso 24. A primeira coisa que Jesus falou para os discípulos: negue-se a si mesmo. Se negue. A si mesmo se negue. Santo Agostinho, quando olhou para esse texto e falamos sobre a autonegação, ele escreveu isso. Ele disse assim: a autonegação, ou negar a si mesmo, é um chamado à humildade, ao reconhecimento de que a nossa vida não é nossa, mas ela pertence a Deus. Negar a si mesmo significa não ter mais a minha vida e saber que a minha vida agora pertence a Ele. O apóstolo Paulo corrobora com esse pensamento em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 15. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, Paulo disse que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Nós entregamos a vida para Jesus simplesmente porque levantamos a mão. Nós entregamos a vida para Jesus simplesmente porque nós acenamos e dissemos: eu aceito. Mas nós entregamos a vida para Jesus porque tivemos a consciência de que Ele morreu por nós. E Paulo diz que Ele morreu pelo Alain, para que o Alain não viva mais para si, mas viva para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E ressuscitou. João Calvino, um dos outros reformadores, analisando esse texto, também diz: negar a si mesmo é a primeira parte da autodisciplina cristã. Ele disse: sem isso não podemos seguir Jesus. A primeira atitude é a autonegação. Quando um senhor chegava na vida de um escravo, o escravo se dispunha a trabalhar para o seu senhor no passado, e quando ele assim o fazia, ele trazia toda a sua família, toda a sua casa para servir ao seu senhor. E a partir daquele momento o escravo não tinha mais vontade própria. Mas esse escravo do Antigo Testamento, quando dava um período de 7 anos, ele tinha o direito de fazer uma escolha. Qual era a escolha? Ou ele rompia com a servidão àquele senhor, ou no Antigo Testamento ele furava a orelha e fazia uma declaração de que iria servir aquele senhor pelo resto de suas vidas. Hoje você não precisa furar a orelha, mas precisa tomar uma decisão. Eu e você não precisamos mais furar a orelha, mas precisamos tomar uma decisão de realmente negar a nós mesmos, de realmente entender que eu não tenho mais uma vida. A vida que eu tenho agora eu vivo em Cristo, nele. Preciso renunciar às minhas paixões, preciso renunciar ao meu pecado, preciso renunciar às culturas mundanas que muitas vezes são contra os princípios da Escritura.
Ele morreu pelo Alain. Para que o Alain, coloca teu nome aí, não viva mais para ele, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que você não está fazendo mais nada para Deus? Você está pensando em você. Por que você não serve mais a causa? Porque você está pensando em você. Ele não morreu na cruz para a gente ter uma vida confortável. Ele não morreu na cruz para a gente entrar numa zona de conforto. Ele morreu na cruz para vivermos a sua vida. E não há nada fora disso. Jesus disse: essa é a primeira decisão que vocês têm que tomar. Negue-se a si mesmo. Segunda decisão importante que Jesus disse para os seus discípulos: aceite o sacrifício da jornada. Jesus disse: tome a sua cruz. Verso 24: tome a sua cruz. Charles Spurgeon, também conhecido como o príncipe dos pregadores, analisando esse texto, disse: cada um de nós tem a sua própria cruz. Não a cruz de Cristo, mas a cruz que Deus, em sua providência, nos designou. Jesus teve a cruz dele. A pergunta é: qual é a sua cruz? Qual é o preço que você tem que pagar? Qual é a sua cruz? A palavra cruz, ela representa sofrimento e morte. Cada um de nós tem a sua cruz. E precisamos carregar a cruz. Precisamos caminhar com a cruz. Porque quando assim o fazemos, nos tornamos semelhantes a Ele. Jesus não desistiu da sua cruz. Estava nos ensinando: não desista da sua cruz. Não desista do preço do Evangelho. Não desista do preço do teu chamado. Não desista do preço de andar certo com Cristo. Não desista do preço da obediência. Não desista do preço alto que se paga para andar diante dele. Para andar diante dele. Paulo, quando falou acerca de Jesus, ele disse que ele a si mesmo, em Filipenses capítulo 2, verso de número 8, ele disse que ele, Jesus, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes na nossa jornada com a nossa cruz, haveremos de ser humilhados, haveremos de ser injustiçados, haveremos de ser julgados. É o preço que se paga para se manter no caminho. Mas quando nós assim o fazemos, nos tornamos semelhantes a Jesus. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Agora fala para o teu irmão: você está obedecendo, Deus? Fala para ele: está obedecendo o teu chamado. Olha bem para ele, falar se o lugar que você está sentado realmente é o lugar que Deus te chamou para estar. Fala para ele. O Espírito Santo está te incomodando essa noite. O Espírito Santo está mexendo com você essa noite.
Porque Ele está fazendo com você igualzinho Ele fez com Moisés. Moisés achou que não ia acontecer mais nada, até que um dia a sarça queimou e não se consumia. Moisés tentou chegar para lá. Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é uma terra santa. Vem aqui que eu te enviarei de volta para o Egito. Moisés ficou assustado. Ele falou: como é que eu vou voltar para aquele lugar, Deus? Ele disse para ele: Moisés, o que você tem na tua mão? Ele disse: uma vara. E joga no chão. A vara se transforma numa serpente. E o texto diz que Moisés fugia dela. Exatamente por quê? Porque em cima da coroa de Faraó, do turbante de Faraó, tinha uma serpente. Ele se lembrou que o Egito era um alto preço para ele. Matou um homem lá. E Deus falou para Moisés: não foge, pega essa vara agora, pega de novo isso. E quando Moisés pega a vara se transforma numa serpente, se numa vara de novo, a serpente se transforma em vara. E Deus disse para Moisés: agora eu te envio para o Egito. Eu estou te chamando de volta. Aleluia. Eu estou te chamando de volta. Aleluia. Não adianta fugir, não adianta correr. Eu estou te chamando de volta. O papai está te chamando de volta. Não adianta querer fugir da serpente. Mas Deus, dói demais. Eu vou ter que enfrentar tudo de novo. Eu vou ter que passar por tudo que eu passei. Diz: porque você desiste do teu chamado. Mas Deus não desistiu de você. Escuta o que eu vou lhe dizer. Haviam mais de 3 milhões de pessoas no Egito. Eles chegaram lá no número de aproximadamente 60 pessoas. 420 anos depois, eram mais de 3 milhões de pessoas. Por que Deus não levantou alguém de lá? Pergunta para mim: por que, pastor? Porque o chamado era de Moisés. Sabe o que você não entende? É que enquanto você está vivo, Deus não vai mandar outro. Fala para mim: enquanto você está vivo, Deus não vai mandar outro. Olha, o negócio é contigo. Fala: aleluia. Aleluia. É com você. É com você. Mas tem um preço. Eu sei que você está com medo. É com medo de fracassar. Mas não é só isso, não. Você também está se achando indigno. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que aquele que Deus chama, Deus capacita. Aquele que Ele capacita, Ele respalda. E aquele que Ele respalda, Ele envia. Não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com aquilo que Deus ainda pode fazer, mesmo diante da sua desistência. Pague o preço. Pague o preço. Aceite o sacrifício. Jesus disse para os seus discípulos: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. É um lugar de dores, mas é um lugar de semelhança. Cristo que estava na cruz sangrava, como muitas vezes nós sangramos, mas essa é a cruz de verdade. É dali que nascem os filhos, os verdadeiros filhos. Para a gente encerrar, a terceira decisão que Jesus chamou os discípulos a tomar: siga-me. Siga-me.
O Evangelho é uma via de mão dupla. Você está indo, vai encontrar gente voltando. Pessoas que desistiram. Eu não estou falando de desistir de igreja. Eu estou falando de desistir de Jesus. Você está indo, vai encontrar gente voltando. E desistiram daquilo que Deus tem para a vida deles. Jesus viveu essa experiência em seu ministério. João capítulo 6, verso 66. Aparece até um 66 aqui. 666. O texto diz assim em João 6,66, à vista disso. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É uma via de mão dupla. Enquanto você caminha em direção a ele, você vai encontrar pessoas voltando de lá. Desistentes. Desanimados. Porque entenderam que andar com ele não era sofrer. Não era pagar um alto preço. Gente que muitas vezes até foi ferida e machucada no caminho. Que desistiram dele. Jesus disse para os seus discípulos: me segue. Mas pastor, a gente só vai encontrar pessoas voltando, não, você vai encontrar pessoas paradas no caminho. Gente por quem você vai passar. E elas estarão ali, como Bartimeu, que passou toda a sua vida à beira do caminho, até o dia que ele tomou uma decisão. Ele ouviu Jesus e entrou no caminho. E quando ele entrou no caminho, Jesus disse: chamai-o. Vem cá. Jesus fazia essa trajetória toda a sua vida. Bartimeu talvez estivesse lá sentado pedindo esmola, até o dia que ele entendeu: não adianta ficar à beira do caminho. Se eu quiser que alguma coisa mude, eu tenho que entrar no caminho. Eu vim aqui essa noite para te dizer: volta para o caminho. Volta para o caminho. Para o centro da vontade de Deus. Pague o alto preço. Renuncie a si mesmo. Exemplo de Bartimeu. Encontre uma transformação na sua vida.